Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós fazemos parte dele. Chame Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Pela sua misericórdia nós estamos aqui hoje, novamente. Nós estamos começando a gravar mais um estudo do Evangelho no Lar. Hoje nós vamos começar o capítulo 5 do livro Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os aflitos. Nós vamos começar o capítulo hoje. Neste momento, você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo em qualquer lugar deste planeta Terra, onde a nossa voz possa chegar. Seja bem-vindo, mas não esqueça de escrever aí na nossa página. Nós não somos uma nova religião, não somos igreja, nem centro espírita, mas nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque a única doutrina que não tem preconceito. Nós somos o grupo ecumênico do caminho do amor, a semente de luz. Se somos ecumênicos, não podemos ser religiosos, porque a religião ela separa em vez de unir. Na história da humanidade, até o dia de hoje, em nenhum momento a igreja, a religião, a política conseguiu trazer a paz, a unificação para a humanidade. E eles não vão conseguir. Sabe por que não conseguirão? Porque eles não mudam. São egoístas, orgulhosos e preconceituosos. O preconceito, ele separa em vez de unir. O mestre de Nazaré, ele nos orientou. Reino dividido não subsistirá. Portanto, você que está pela primeira vez, não esqueça de escrever Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz. Nós temos vários estudos aí na internet. Já estamos chegando já nos 800 vídeos. Estudo, pesquisa, é o que nós fazemos. Venha estudar conosco. Onde você se encontra, em outro país, outro estado, faz um comentário, assista os outros trabalhos, dá sugestão nova para nós. Nós pedimos desculpa por causa da nossa reprodução. Porque, se você não me conhece, eu sou deficiente visual. Eu não tenho quem me ajudar. Eu tenho que gravar, que eu aprendi, pela misericórdia de Deus, a gravar sem precisar de ajuda. Mas depois eu preciso de ajuda para colocar o vídeo na internet, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Você nos procurar, você vai nos encontrar. Mas se você tem uma solução melhor, e você pode nos ajudar, por favor, nós sabemos que quanto mais nós sabemos, mais nós sabemos que nós não sabemos nada. Se você está ainda não colocou, procura aí uma vasilha com água e coloca aí ao lado onde você vai ouvir
este evangelho, esse estudo do evangelho no lar, porque a equipe espiritual vai fluidificar esta água, vai colocar nela o antídoto que você precisa. Se você tem alguém, conhece alguém que precisa de oração, mentaliza ele nesta hora. A equipe espiritual vai seguir o teu pensamento, porque o caminho, a mão, a direção do Espírito é o pensamento. Você é o que você pensa. Portanto, cuidado no que você pensa. Porque nós somos o Espírito, somos eternos. Então primeiramente, vamos falar com Deus, com o dono da vida. Vamos pedir a permissão para Ele. Porque tudo que nós fazemos, primeiramente devemos começar em nome do Senhor Jesus. E depois orar a Deus. Elevamos nossos pensamentos ao plano mais alto, porque o Mestre Jesus nos garante que Deus, nosso Pai, Ele sempre nos ouve, por mais simples que seja a nossa oração. Eterno Deus, bondoso Pai, de amor e bondade, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Tu és onipotente, onipresente, onisciente. Por isso o Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo. Tu criaste, Senhor, os céus e a terra, o macro e o microcosmo, todas as dimensões espirituais, todas as dimensões, todo mundo e o mundo paralelo. Nós fazemos parte desse todo. E o Senhor criou unicamente pela Tua palavra. Tu ordenaste, faça-se, e tudo se fez. Porque o Senhor é o nosso Pai, o Criador. Em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos esse nosso estudo, essa nossa pesquisa. A nossa meta é unificar as religiões. Porque unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Nós somos uma só família. Família que ora unida, permanecerá unida. Mas se nós estivermos separados, não estaremos com Jesus, porque Jesus veio para nos unificar. A partir desse capítulo, você vai entender melhor isso que eu estou dizendo. Qual foi a missão de Jesus? Você sabe quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? O que Jesus veio fazer? Senhor Jesus nos dá sabedoria, nos dá entendimento, a palavra certa, para que nós possamos transmitir a este nosso irmão, a essa nossa irmã que está nos ouvindo. Senhor, contra os detratores, aqueles que falam todo mal contra nós. Sabe por quê? Porque nós procuramos fazer a sua vontade, andar nos seus estatutos. Então nós não damos ouvido a eles. Por isso eles nos perseguem, nos caluniam, tentam nos humilhar com seus preconceitos dogmáticos e religiosos. Só que eles fazem isto, Senhor, por não conhecer a Tua verdade, que é amor e é incondicional. O Seu Evangelho de amor, que nada existe fora deste amor. Senhor Jesus, fluidifica esta água. Coloca o antídoto que esta alma vai precisar. Senhor Jesus, adentra dentro deste lar, dentro dessa condução, neste aparelho, expande a sua luz, porque treva é a ausência da luz. Onde houver luz, não haverá treva. Portanto, resplandeça a vossa luz, e ela desaparecerá.
É o que nós precisamos. Queridos irmãos, queridas irmãs, oremos pelo nosso planeta Terra. É a nossa morada provisória, temporária, mas nós precisamos dela para evoluir o nosso país. Porque os homens das trevas, com seus tentáculos, querem nos tirar a paz e a liberdade. Mas o Senhor nos deu por herança. É nossa propriedade. Resplandecemos a nossa luz e ela desaparecerá. Em nome do Senhor Jesus, damos por aberto mais um estudo do Evangelho no Lar. Paz seja com todos. Como sempre, nós entoamos uma música, que é composição nossa, concernente à doutrina do nosso grupo. Essa música tem uma pequena história. Como sou cego, deficiente, né? Não enxergo nada. Eu fazia caminhada dentro da garagem, né? Aí uma jovem se aproximou do portão e disse: Senhor, se o senhor ir até a minha igreja e o meu pastor orar por você, os seus olhos se abrem. Então eu perguntei a ela: mas quem que faz abrir os olhos? O seu pastor ou Jesus de Nazaré? Ela disse: é claro que é Jesus, então eu não preciso ir na sua igreja. Meu irmão, minha irmã, se você faz o bem, se você serve a Jesus, não importa que você tenha ministério ou não tenha ministério, uma vez que se você se coloca, através do pensamento, em fazer a vontade de Jesus, fazer o bem, procurar ser uma pessoa melhor hoje do que você foi ontem, e amanhã ser melhor do que você foi hoje, você está a caminho da luz. Lembra, você nunca mais vai estar sozinho, porque o Senhor Jesus promete que estará sempre conosco. Nunca nos deixaria só, órfão ou desamparado. Então, eu fiz essa música, Aceitar Jesus. Você já aceitou Jesus? Um dia desse alguém me perguntou. Respondi: sou estudante no Evangelho do amor. Sou o caminho, na verdade, na vida. Assim Jesus nos ensinou que Deus é amor, que nada existe fora deste amor. Deus é amor, e nada existe fora deste amor. Ele é a luz que brilhou nas trevas, e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Ele é a luz que brilhou nas trevas, e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Minha alma cansada
cair dessa descida, oh, meu jugo é suave, e a minha alma querida, sou humilde e manso, eu lhe darei uma nova vida. Sou humilde e manso, eu lhe darei uma nova vida. Ele é a luz que brilhou nas trevas, e a fonte d'água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Ele é a luz que brilhou nas trevas, e a fonte d'água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Permaneça em Jerusalém, assim Jesus nos ensinou. Eu enviarei do céu o bom Consolador, o Espírito da verdade, a essência do amor. O Espírito da verdade, a essência do amor. Ele é a luz que brilhou nas trevas, e a fonte d'água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Ele é a luz que brilhou nas trevas, e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Hoje nós estamos estudando, vamos começar o primeiro item do capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os aflitos, porque eles herdarão o reino do céu. Querido irmão, querida irmã, você que é conhecedor do Evangelho de Jesus, você que ainda não conhece, que está começando agora. Este capítulo é capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, mas também é capítulo 5 do evangelista Mateus, que é o primeiro livro da segunda parte da Bíblia. Este capítulo 5 começa a carta magna do verdadeiro cristão. Você que é católico, você que é evangélico protestante, presta atenção. Você sabia que esses 3 capítulos, né? Capítulo 5, que nós estamos estudando, né? Capítulo 5, 6 e 7 do evangelista Mateus, é o estatuto, é a carta magna do verdadeiro cristão. Você que tem certeza que a sua igreja é a única porta, que a única salvação é o batismo da sua igreja. Fora dela não há salvação, você precisa estudar esses 3 capítulos. Estuda. É o Evangelho, a segunda parte da Bíblia. Você que ainda não entendeu,
A Bíblia, há 3 revelações. A primeira revelação é Moisés. 39 livros do livro João Ferreira de Almeida. Esses 39 livros do Velho Testamento, da primeira aliança, ele terminou na cruz do Calvário. Quando Jesus declarou na cruz: Pai, tudo está consumado. Então, caiu um raio do céu, rasgou o véu do templo de cima a baixo. Aquele véu era o véu da separação, é o véu do preconceito. Meu irmão, a luz de Deus rasgou o véu do preconceito. Mas ainda o preconceito está dentro do seu coração. Você saiu da igreja, mas a igreja não saiu de vocês. Por isso é bom você, enquanto é dia, examinar o Evangelho de Jesus. Estuda esses 3 capítulos. Porque esses 3 capítulos, consignados, chamado de Bem-aventurança e o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, é os 10 mandamentos, como que foram os 10 mandamentos da primeira aliança. Porque a primeira aliança é a de Moisés, concernente aos 10 mandamentos, coisa que a igreja, nem Israel, nunca obedeceu. Nunca ninguém obedeceu os 10 mandamentos. Por isso é que Jesus, enviado por Deus, Pai Criador, precisou encarnar, porque Jesus nunca encarnou, não. Uma vez só foi encarnado na Terra, que é o espírito mais evoluído que encarnou na Terra foi Jesus. No capítulo 1, nós estudamos, que está no capítulo 5 de Mateus. Pensai vocês que eu vim destruir a lei dos profetas? Não, a lei e os profetas, ele fala da lei e os profetas de Deus. Mas fala, eu vim corrigir a distorção que a igreja fez e faz até o dia de hoje. Então você que é irmão religioso, que está me assistindo, presta bem atenção. Depois você examina no Evangelho, estuda os nossos estudos com a Bíblia na mão, com o livro dos Espíritos na sua mão. E ver quem é que está errado, se é nós ou a igreja. Porque nós pregamos, nós recebemos a ordem do plano espiritual para pregar o Evangelho de Jesus na maneira que ele é. Nós não mudamos nada. Você compreende? Então, esses 3 capítulos é o estatuto do verdadeiro cristão. Se você realmente quer ser um cristão, acha que é preciso examinar, ver se a doutrina da sua igreja está enquadrada nesses 3 capítulos. Começamos hoje. Bem-aventurados os aflitos, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, porque serão saciados. Vamos examinar esses 3 itens. Os nossos irmãos inércios, aquele que não tem conhecimento, não conhece, pode dizer assim, mas é incontundente essa palavra, né? Bem-aventurados os aflitos. Quer dizer que a pessoa é feliz quando está aflita, quando está em aflição. A pessoa é feliz quando está chorando. Mas na luz da doutrina dos Espíritos, nós explicamos. E fazemos uma pergunta, porque a palavra do Evangelho de Jesus é raciocinada. Você tem que raciocinar, porque a igreja, ela fez um estrago no Evangelho de Jesus. Por isso que eu falei da primeira revelação, a segunda revelação é o Evangelho de Jesus, que foi trazido por Jesus, e a terceira revelação, que é a doutrina do Consolador, aquele que nós já estudamos.
no capítulo 3, né? Capítulo 14 do evangelista João. Que tudo o que aconteceu com Jesus, que ele tinha que acontecer. Porque se não acontecesse, se Jesus não passasse pelo sacrifício que ele passou, a terceira revelação não viria, que é o segundo Consolador. Porque Jesus, o Evangelho é o primeiro, o segundo é o Consolador. O Consolador veio para isso, veio para explicar, para filtrar aquilo que a igreja distorceu. Porque como nós pregamos, a igreja não explica, ela complica. E a igreja está sempre na contramão da verdade. Nós mostramos isso, você confere. Quando você estiver assistindo o nosso estudo, vai conferindo na Bíblia, vai lendo. Para você ver quem é que trocou, quem foi que modificou a palavra. É nós ou a igreja? Está vendo? Você tem que ler, entender, ter olhos de ver, ouvido de ouvir. Não ser Maria vai com as outras, não. Também aventura o que chora. Mas por que é que você chora? Por que é que você é aflito? Meu irmão, Jesus sofreu, Jesus teve aflição, os apóstolos, Francisco de Assis, Maria de Nazaré, os grandes avatares do mundo tiveram grande aflição e eram cristãos. Eles eram bem-aventurados. Porque quando você tem aflição, quando você sofre por ver os nossos políticos distorcendo o dinheiro da merenda, ou de criança que vai na escola para comer, porque não tem o que comer, ele desvia o dinheiro daquela merenda, e essa criança vai passar fome. Quando você vê um velhinho, uma irmã, um irmão, uma criança morrer na fila dos hospitais, porque o político desonesto, que eu falo do desonesto, desviou aquele dinheiro. Quando você vê o político dizendo que conseguiu acabar com a fome no Brasil, meu irmão, se você vier só na cidade de São Paulo, tem mais de 30 mil famílias como morador de rua. Tem criança, senhor de idade, irmã, família inteira catando lixo. Os políticos acabam com a fome da família deles, dos pobres familiares deles. Mas o povo perece. Então, quando você está preocupado com isso, preocupado com os ditadores do mundo, com aquele que distorce a verdade, ou religioso que vai na mídia distorcer a palavra, nós vamos falar, quando nós formos explicar sobre aquele que tem fome e sede da justiça, de um pastor. Ele distorce a palavra. Por que faz isso? Esse é a meta da igreja. É de distorcer a verdade. E a nossa missão é essa. Falar a verdade, é explicar para você. Agora você tem que ler e raciocinar. Ler e raciocinar. Não julga antes de assistir. Não julga antes de conferir se estamos certos ou estamos errados. E depois, se nós estivermos errados, então você faz o comentário. Aí nós vamos examinar. Se nós estivermos errados, nós corrigimos. Tá bom? É isso aí. Bem-aventurados os que choram. Mas por que você chora? Tem gente que chora de ciúme. Ciúme, minha irmã. Ciúme é egoísmo. É você querer uma coisa só para você. Tem gente que chora porque o vizinho comprou o carro do ano, porque o filho do vizinho passou no e-mail e vai fazer faculdade, o filho dele ainda não está na faculdade. Ele chora. Ele chora porque o vizinho tem uma casa melhor do que a dele.
Ele chora. Ele chora porque alguém recebeu uma promoção e ele não recebe. Ele chora porque alguém tem mais dinheiro do que ele e ele não tem. Ele passa falta, o outro tem regalia. Mas aquele que sabe que Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Meu irmão, raciocina. Quando Jesus disse, bem-aventurado vós que passais necessidade e fome, porque se você passar fome hoje, amanhã, com certeza você vai ter fartura. Você que está chorando hoje, tenha certeza, amanhã você vai sorrir. Porque é duas coisas, é o bem e o mal. A tristeza e a alegria. Se você está alegre, qual é o próximo passo? É a tristeza. Agora, se você consegue permanecer na alegria, com Jesus nós venceremos. Sem Ele nós não iremos a lugar nenhum. Agora, os nossos irmãos religiosos, eles fazem tudo para separar. Aí, Jesus veio para nos unir, meu irmão. Unidos nós venceremos. Separados seremos derrotados. A nossa meta é a unificação. Nós damos um exemplo. Nós somos o pequeno beija-flor. Nós não conseguimos apagar o incêndio. Mas tem uma coisa. Nós fazemos a nossa parte. Mas não importa se vamos conseguir ou não. O importante é fazer a nossa parte. Por exemplo, minha irmã, o grão de areia é o menor partícula, muito mais menor do que o grão de mostarda. O Senhor Jesus disse, se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, você ordenar o monte levantar e atirar ao mar, ele te obedece. O grão de areia, diante de um monte, é insignificante. Só que tem uma coisa, meu. Aquele monte, ele existe por causa da unificação dos grãos de areia. É a menor partícula que nossos olhos não conseguimos ver. Precisamos de aparelho para aumentar. Mas este pequeno grão de areia, nós conseguimos ver a lua, ver as estrelas, ver os outros planetas a centenas de anos-luz dos nossos olhos. Através de um pequeno grão de areia unido, reflete-se a luz do sol e nós conseguimos ver ele. Nós somos esse pequeno grão de areia. Se nós nos unirmos, irmãos, a luz de Deus vai refletir em nós. E nós vamos ser o verdadeiro discípulo de Jesus, que nos ensina que os seus verdadeiros discípulos é aquele que não é pela aparência que ele é discípulo, mas pela maneira de amar. É aquele que deixa um rastro de luz por onde ele passa. Se necessário, ele usa a palavra. Você compreende? Porque nós não precisamos de palavra. É ação. Lembra da palavra do Mestre Jesus. E vós sereis julgado pelas suas obras. Você não vai ser julgado pelo que o irmão testemunhou de você, não. Você não vai ser julgado pela tua obra. Quando você chegar do outro lado da vida, o mundo espiritual, os irmãos, não vai dizer para você, venceu, você conseguiu ser religioso a vida toda. Não, você vai mostrar a sua obra. O que quiseste de bem. Você compreende? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Mas a justiça de Deus, meu irmão. Aquela que eu disse, que eu expliquei dos aflitos. Daquele que quer a justiça de Deus, não a justiça do homem, porque a justiça do homem é falha. Meu irmão, minha irmã, você, meu irmão religioso, existe na internet um vídeo que eu assisti de um pastor, um dirigente. Ele gravou isso com
toda a arrogância, o pseudo sábio. Então ele dá o exemplo. Então ele fala assim, irmão, você pega o avião e vai até a França. Você vai lá no túmulo de Allan Kardec. Tem uma plaquinha escrita lá. Aqui jaz os restos de Allan Kardec. Allan Kardec, para quem não sabe, é o que codificou. Porque a igreja fala que Kardec inventou o Espiritismo. Não, Kardec não inventou o Espiritismo, ele codificou. A mesma coisa que João Evangelista escreveu o Evangelho de Jesus, que leia na Bíblia, está escrito Evangelho de Jesus segundo João Evangelista. O Evangelho de Jesus segundo a doutrina dos Espíritos. Não fala o Evangelho dos Espíritas. Quem fala isso é a igreja para distorcer a verdade, porque este é o papel da igreja, distorcer. Então este Senhor, ele fala, você vai lá no túmulo de Mahatma Gandhi, também tem essa plaquinha lá, que jaz o resto de Mahatma Gandhi. Se você for lá no túmulo de Buda, está escrita a mesma plaquinha, de Sócrates, de Irmã Dulce, de Maria de Nazaré. Se você for lá em Roma, né, porque os restos de Pedro estão lá em Roma. Mas não foi lá que ele começou a igreja, não. A igreja começou na casa dele. Foi Jesus que começou, não foi ele, não. Ele apenas prosseguiu, deu itinerância à igreja. Você vai encontrar isso. Mas se você for lá para Jerusalém, vai ter uma placa lá. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Qualquer pessoa, qualquer desses religiosos, sabe que Jesus ressuscitou. Só que tem uma coisa, querido irmão. Allan Kardec, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Buda, Hare Krishna, Sócrates, foi um grande missionário de Deus. Foi emissário, foi representante de Deus. Como espírita, eu conheço quase todos os livros de Kardec. Tem 23 livros escritos por Kardec. E nenhum desses livros, nenhuma dessas passagens, Kardec diz que ele é o Cristo, que ele é o Messias. Quando Kardec terminou de escrever o Livro dos Espíritos, que é a doutrina dos Espíritos, tem 1019 perguntas e respostas. Lembra, Kardec não inventou o Espiritismo. Assim como João Evangelista escreve, tudo o que eu escrevi, eu ouvi da boca dele, Jesus de Nazaré. Tudo que Allan Kardec escreveu, ele ouviu dos Espíritos. Ele codificou, ele escreveu. Chico Xavier escreveu 550 livros didáticos de autoajuda. Não tem nenhum livro dele. Ele escreveu o que ele ouviu. Você compreende? Chico nunca disse que ele era o Cristo. Chico Xavier nunca falou que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Buda não falou que ele era Deus. Quem fala que Buda era Deus é a igreja. Mas Buda, em lugar nenhum, estudo de Buda. No estudo de Hare Krishna, de Mahatma Gandhi. O Gandhi, quando perguntaram para ele se ele conhecia Cristo, ele disse, eu conheço. Ele leu a Bíblia. Aí perguntaram para ele, o que você acha? Ele falou assim, eu amo Jesus, mas tenho medo dos cristãos. É isso, meu irmão. Você que escreveu isso daí. Esses avatar não são anticristo. Não são falsos profetas. Eles pregaram o amor. Eles não inventaram doutrina. Você mesmo, você veio da igreja católica.
Porque a reforma saiu da Igreja Católica. A Igreja Católica saiu do Império Romano. Isso é criação do homem. Você é. Vamos examinar. Porque você, em vez de você se preocupar com esses avatares, porque isso, meu irmão, é preconceito. Isso é separação. O Evangelho veio para unir, não para separar. Isso é mensagem de ódio. Você está procurando nós contra o outro. Nós somos irmãos, somos uma só família. Queira você aceitar ou não aceitar, você também é um filho de Deus. Vamos fazer uma experiência. Você, meu irmão, que está assistindo, pega, raciocina. Esses nossos irmãos, Gandhi, Kardec, Chico Xavier, Irmã Dulce, Maria de Nazaré, Pedro, os apóstolos, nunca disseram que era Cristo. Nunca se colocou. Nenhum desses disse que era pastor. Agora você, meu irmão, que é pastor, que gravou esse vídeo, você disse que é pastor. Será que você não leu lá no capítulo 10 do Evangelho de 2 João? Quando o Senhor Jesus fala que Ele é o único pastor. Porque Ele deu a vida pelas ovelhas. Agora, o homem pastor é lobo vestido de ovelha. Você se coloca como pastor, você é lobo vestido de ovelha. Como é que você pode ser cristão, meu irmão, se você está nas trevas? Eu provo para você, meu irmão católico, quando eu falo católico evangélico, estou falando aquele que tem preconceito. Porque nós temos irmãos que participam do nosso grupo, nós somos ecumênicos. Um respeita a religião do outro. Porque a Eucaristia da Igreja Católica, ela tem o mesmo fenômeno, o mesmo poder que a Santa Ceia da Igreja Evangélica tem. Nós espíritas não fazemos Santa Ceia nem Eucaristia, mas nós temos a coisa, nós procuramos, treinamos, amar o irmão como Jesus nos amou. O nosso jejum é a mente, ter a mente ligada no Evangelho de Jesus. Então, meu irmão evangélico, você, pastor, raciocina, vai lá na primeira epístola de João, primeiro capítulo. Então escreveu o evangelista João: meus filhinhos, eu vos escrevo a vocês, e garanto que tudo que eu escrevi, eu ouvi da boca dele, Jesus de Nazaré. Aquele que disse que ama a Deus, que serve a Deus, que anda com Deus, mas que tenha qualquer preconceito de qualquer irmão, por menor que seja, você não está em Deus. Deus não está em você, você está nas trevas. Portanto, meu irmão pastor, você está nas trevas. Você precisa conhecer Jesus, você precisa se converter. Porque se você provar para mim, dentro do Evangelho, dos 4 livros do Evangelho, porque não existe 4 evangelhos, existe um Evangelho só. Foi 4 evangelistas que escreveu sobre Jesus. O de mais perfeição, o mais didático, é o Evangelho de Jesus segundo João. É o que a igreja menos manipulou. É aquele que esteve com Jesus todo o tempo. Ele não separou de Jesus. Ele esteve desde o batismo até a cruz do Calvário. Então é mais verídico, é mais contundente. Por isso que nós estudamos a doutrina dos Espíritos, com o livro dos Espíritos e o livro do Evangelho segundo João. Porque conhecido. Os ensinamentos do livro dos Espíritos está tudo dentro. 3 coisinhas eu vou dizer. Você acredita na Adão e Eva. Nós provamos que Adão e Eva não é verdade, é uma mentira da igreja. O livro dos Espíritos, Kardec pergunta para o Espírito: Adão e Eva existe? O Espírito dá resposta. Adão e Eva existiu 4.000 anos antes de Cristo, mas não é o primeiro casal. É isso que nós provamos dentro da Bíblia, que Adão e Eva não é o primeiro casal.
sobre Satanás que a igreja criou. Kardec pergunta ao Espírito da luz, aos Espíritos mensageiros, os Espíritos da verdade. Satanás, o demônio que a igreja prega, existe? O Espírito da verdade fala não, ele não existe. Porque se ele existisse, ele era criatura de Deus. Deus perdoa, meu irmão. Deus, ele dá oportunidade. Ele então teria chance de se arrepender e tornar um anjo de luz. Porque Deus não condena. Deus jamais, por mais errado que o espírito seja, o Senhor Jesus, ele quando ele cai, dá a mão para ele e diz, tenta outra vez. Ele sempre vai ter uma chance, ele nunca desiste de nós. Quando ele terminava a coletânea das perguntas e respostas para montar o livro, ele faz uma outra pergunta ao Espírito da verdade. Esses ensinamentos, quem é o Espírito guia? Quem é o mentor espiritual? Quem é o comandante dessa doutrina? Sabe que o Espírito da verdade respondeu? Jesus de Nazaré. Kardec não disse que ele era o Cristo. Kardec, em lugar nenhum no livro dos Espíritos, fala que o Espiritismo é a verdade. Que nós estudamos a verdade. A verdade é o Evangelho que você não obedece. Sabe o que eu acho de você, meu irmão? Você é um daqueles fariseus que reencarnou. Se essa mensagem chegar até você, se fosse você, eu estudaria esses 3 capítulos do livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Aí, se você fazer isso, você está dentro dessa bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede da justiça. Porque quando eu me criei numa religião que não ensinava o amor, só ensinava o medo, o terrorismo, eu tinha medo de Deus. Quando eu passei para os evangélicos protestantes, continuou a mesma coisa. Você acredita que algumas vezes eu quis voltar a visitar a igreja que eu frequentei? Porque eu fui 23 anos evangélico protestante. Então quando eu chego lá, aí eles começam a falar, olha, Jesus está falando para você. Se você não voltar para a igreja, tem um túmulo aberto lá no cemitério para você. Meu irmão, quem fala isso porque não conhece a doutrina dos Espíritos. Nós temos certeza que lá no cemitério tem uma cova esperando por nós. Mas nós só vamos entrar nela quando chegar o tempo certo. E não é terrível, não. É bênção, é liberdade, é libertação. Porque morrendo neste corpo, este que está falando que é a sabedoria, que é o Espírito, volta para o Criador. Isso está na Bíblia. Talvez você tenha lido, decorado e você não entendeu ainda. Morre este corpo, vai para o pó. É pó e ao pó voltará. Mas o Espírito volta para o Criador. Então nós somos eternos, meu irmão. Você é eterno. Lembra que Jesus disse ao sacerdote, capítulo 8 do Evangelho de João, se você morrer com esses teus ensinamentos, você vai morrer eternamente. Se a sua doutrina não ser diferente da doutrina dos religiosos, né? Que me fale o nome agora. Você vai morrer eternamente. Os fariseus. Jesus disse, se a sua doutrina não exceder a dos escribas e fariseus, os fariseus, você vai morrer eternamente. Morrer eternamente, meu irmão, é nascer, morrer, renascer novamente. A reencarnação, queira você acreditar nela ou não acreditar, ela existe, ela é uma lei de Deus. Não é porque a Igreja Católica tirou que ela deixou de existir. Se você tiver
sede, fome de justiça, você vai examinar a história do mundo, você vai ver que todas as religiões pregou a reencarnação, acredita em vida além da vida, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos imortais, meu irmão. Nós somos infinitos. Nós não vamos morrer, você não vai morrer. Eu não vou morrer. Nós vamos voltar para casa. Morrendo, o homem morre uma vez só, depois do juízo. O juízo do Espírito. É como que nós voltássemos a fazer o estudo na faculdade. Depois retornamos novamente para o plano material. Capítulo 5, Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. Examina, capítulo 5, Evangelista Mateus, 5, 6 e 7. Faça um comentário. Faça a pergunta. Nós responderemos. Meu irmão, nós não estamos querendo fazer você mudar de religião. Nós queremos mudar a sua maneira de pensar. Primeira coisa que você tem que raciocinar. Quem é você? De onde você é? Para onde você vai? O que é que você está fazendo aqui? O que é que Jesus veio fazer aqui? Jesus fala declarado mesmo. Capítulo 5, versículo 17 do Evangelista Mateus. Capítulo 1 do Evangelho... Mensagem. Vivo, oferta, 600 mega mais Netflix de R$ 144,90 por apenas R$100 mês, instalação grátis e streaming liberado. Aproveite antes que acabe. https://v.vivo/600-bal2/rfgzll. Aba de notificações. Se você tiver numa outra locadora, você quiser mudar para o Vivo, não muda não, porque ela não tem educação. Ela corta os nossos estudos. Ela interfere no nosso livre-arbítrio. Isso não se faz, viu? Isso é desonesto. Assim que puder, eu vou trocar o chip por causa disso, porque vocês não são irresponsáveis. Vocês não respeitam. Que Deus tenha misericórdia de nós. Estamos num mundo de prova e de expiação. Queridos irmãos, oramos a Deus. Senhor eterno Deus, Pai de amor e bondade. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais um dia nesta vida. Por mais uma oportunidade de ainda estarmos neste corpo físico, neste planeta Terra, que é a nossa morada provisória. Mas estamos nos preparando, porque está chegando a hora de voltarmos para casa. E nós temos que procurar aproveitar todo o tempo possível. Meu irmão, aproveita os dias que te restam, procurando fazer o bem, estudando o Evangelho de Jesus. Não vai só pelo que você ouve falar. Você vai ouvir uma palestra, ouvir uma pregação, confira, ver se está escrito, raciocina, porque o homem é mau. A igreja, ela procura todo o tempo, ela procura distorcer a verdade. O nosso estudo tem esse nome, tem essa pergunta: por que é que a igreja faz isso? Por que é que este pastor que coloca essa mensagem, o que é que ele quer fazer? Ele está pregando Jesus aí? Tenho uma certeza, este pastor mesmo, na próxima palestra, ele vai falar o tempo todo de Satanás. Então o anticristo é ele, não esses emissários que vieram antes de Jesus. Porque tem uns evangélicos que falam assim: Buda, ele pregou, eu morro, vou morrer e não conheci a verdade. Está vendo? Buda tem nada a ver com Jesus. Meu irmão, Buda existiu 350 anos antes de Cristo. Como é que você queria que ele conhecesse o Evangelho de Jesus, hein? Mas o que foi que ele pregou? O que ele pregou? A coisa que você não prega, o amor. Fora da caridade não há salvação. É o que ele pregou.
É o que Gandhi pegou. É que os mensageiros de Jesus, os mensageiros de Deus, sempre pegam o amor. Sem Jesus, sem o amor, você não vai a lugar nenhum. Pregando igreja, você vai reencarnar muitas vezes nesse planeta Terra em prova e expiação. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Agradecemos por essa oportunidade. Deus seja eternamente louvado. Graça, paz, luz e liberdade. Voltar.